Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As crianças que vão lá para o Kids, podem se direcionar para lá. Os profs já estão lá. E você que está aqui, permaneça em pé. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 20. Hoje nós vamos ver o verso 16. Estamos aqui na série sobre os 10 mandamentos. Estamos caminhando para o final. Hoje é o penúltimo mandamento que nós vamos ver. Eu gostaria que nós lêssemos esse nono mandamento e depois que nós lêssemos também os 10 mandamentos, como nós temos feito aqui nos últimos domingos. Uma preparação para o que vai acontecer após o término dessa série. Êxodo, no capítulo 20, no verso 16, o nono mandamento diz assim: não dê falso testemunho contra o seu próximo. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão, não dar falso testemunho. Vamos juntos aqui declarar os 10 mandamentos, está lá? Nosso pessoal da projeção. Bora, 1, 2, 3 e... Não terás... Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças aqui por essa noite, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para ouvir não um homem falar, mas para ouvir o Senhor falar por meio da sua santa e digníssima palavra, Senhor. Fala com a tua igreja aqui nessa noite, Senhor, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, Senhor, por meio da tua santa palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo que aqui está, que ele trabalhe no coração de cada um dos irmãos que aqui estão, preparando, Senhor, esses corações para a boa semente que vai ser aqui semeada, Senhor. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti e nós pedimos que o Senhor fale com o seu povo nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Louvado é o nome de Jesus. E hoje nós vamos falar então sobre o nono mandamento. É o nosso tema, né? O nosso título aqui é não dê falso testemunho. Esse mandamento é um mandamento muito importante, irmãos. Muito importante. E que por muitas vezes ele é violado. Conscientemente ou inconscientemente, ou tão não inconscientemente. Mas ele é um mandamento que ele, por diversas vezes, assim como os 8 mandamentos que nós vimos até aqui, tem sido violado. Então sempre que nós olhamos para esse mandamento aqui, que diz, olha, não dê falso testemunho contra o seu próximo, nós costumamos olhar para ele e pensar algo do tipo assim, o nono mandamento ele diz para mim não mentir. Então não posso mentir, não posso falar mal das pessoas, né? Então é tranquilo. Esse mandamento, eu vou conseguir guardar ele. O 8º era difícil, né? Mas o nono não, o nono vai dar para mim. E aí nós vamos ver que não vai dar. Não vai dar para nós de novo, irmãos. Nós vamos ver que esse mandamento, ele é violado por nós, quase que diretamente, consciente e inconscientemente violado. Quando Deus fala assim, olha, não dê falso testemunho, é importante a gente entender o contexto aqui. Uma testemunha, ela era algo de extrema importância no contexto do Antigo Testamento. Era valioso que se tivesse testemunhas. Você lembra que sempre que algo acontecia, um crime acontecia, um adultério acontecia, era necessário que tivessem testemunhas junto para que se confirmasse o caso. Então uma testemunha, ela é extremamente importante. O contexto que Deus está falando aqui é como se fosse um tribunal. Então, de pessoas sendo julgadas e de testemunhas testemunhando contra a pessoa que está sendo julgada. As testemunhas eram fundamentais no mundo antigo. Elas são importantes ainda hoje. É importante que se tenha testemunhas hoje, né? Amém? Testemunhas são importantes. Só que hoje, por exemplo, hoje nós temos o que não tinha antigamente, gravações. Então naquele tempo não tinha filmagens.
Hoje se tem filmagens, gravações, hoje se tem vídeos. Uma pessoa comete um crime, a perícia vem e ela analisa todo o ambiente do crime, ela coleta ali as impressões digitais, por meio das impressões digitais ela consegue detectar o possível criminoso. Então, hoje a gente tem diversos dispositivos, gravações de áudio, gravações de vídeo, impressões digitais, teste de DNA. Naquele tempo não existia nada disso. Naquele tempo o que existia eram as testemunhas. Antigamente não se contava com nada disso. O que se tinham eram testemunhas oculares. Testemunhas que presenciavam os crimes. E quando alguém se levantava para acusar outra pessoa de algum delito, se a testemunha ela dissesse assim, olha, é de fato isso que aconteceu. Eu sou uma testemunha, eu vi o crime que essa pessoa cometeu. Eu vi o roubo dela, eu vi que ela quebrou a lei de Deus. Essa testemunha ocular, ela dava o veredito, que aquela pessoa era digna de punição. E para que você entenda, geralmente a testemunha de um delito, ela participava primeiramente do apedrejamento, que era a pena de morte. Então, para várias quebras de lei, haviam penas. E havia penas de morte, de apedrejamento. Nesses casos, quem colaborava era a testemunha que estava ali. Isso é importante que a gente compreenda. A pessoa que colaborasse com a acusação, ela colocaria a vida do acusado em risco e participaria da sentença, cumprindo a sentença determinada. Por meio da comprovação de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver de morrer será morto. Uma pessoa não deve ser morta pelo depoimento de uma testemunha. Deuteronômio 17:6. Então, uma testemunha não bastava. 1, 2, 3. Por uma só não se dava o julgamento. Era necessário mais de uma testemunha. Zacarias 8:16 vai dizer assim: isto é o que vocês devem fazer. Falem a verdade um ao outro. Façam nos tribunais julgamentos que sejam verdadeiros e tragam paz. 1 Timóteo 5,19 vai dizer assim: não admitam uma acusação contra um ancião, a não ser com a comprovação de 2 ou 3 testemunhas. Então as testemunhas sempre eram uma maneira de decretar uma sentença ou não. E sempre se exigia mais de uma testemunha. Era 2 ou 3 testemunhas. A violação extrema no 9º mandamento é darmos falso testemunho. Ou seja, como o 9º mandamento é violado? Quando o testemunho que deveria ser verdadeiro é um testemunho falso. Ali o mandamento ele é violado. Ali o mandamento ele é quebrado. E olha a gravidade de um falso testemunho. O testemunho ele poderia levar uma pessoa à morte. Se uma pessoa desse um falso testemunho, ela poderia fazer com que um inocente morresse pela mentira dela, pelo falso testemunho que ela estava contando. Nós olhamos para esse mandamento, só que ele não para por aqui. Ele não fala apenas sobre infrações no tribunal, sobre aquilo que acontecia no contexto judicial do Antigo Testamento. Ele vai além. O 9º mandamento, ele vai além disso, além do contexto de infrações no tribunal. Isso se aplica a nós. E aqui é o que nós precisamos nos atentar. Sobre o que o 9º mandamento fala. O que o 9º mandamento proíbe? Como isso se aplica a nós, igreja de Jesus, hoje? Vamos ver 3 questões aqui. A primeira delas, o que Deus proíbe no 9º mandamento? Quando Deus está dizendo assim, olha, não dê falso testemunho contra o seu próximo. O que Deus está proibindo aqui? 5 atitudes que Deus proíbe a partir do 9º mandamento. A primeira delas é a mais óbvia, O que Deus está proibindo aqui? O falso testemunho contra alguém. Que a gente não dê um falso testemunho contra outra pessoa. Que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro. Na língua hebraica, irmãos, há 6 formas distintas de dizer falso testemunho. E essas 6 formas distintas, elas estão distribuídas em 16 passagens diferentes. Ou seja, isso está distribuído no Antigo Testamento por 16 vezes, de 6 maneiras diferentes. Ou seja, esse é um assunto que é importante para Deus.
Deus, ele se importa com o assunto do falso testemunho. A Bíblia dá muita importância para isso. Se a Bíblia fala em 16 passagens diferentes, em 6 maneiras diferentes, ela está enfatizando um assunto. Ou seja, ela está dizendo, o que eu estou falando sobre o falso testemunho é algo importante. E essa é a primeira atitude que o nono mandamento proíbe: o testemunho falso contra alguém. Segunda atitude: o que o nono mandamento proíbe? Que as palavras de outras pessoas sejam distorcidas. E aqui vai começar o problema para nós. O nono mandamento proíbe que nós distorçamos as palavras de outras pessoas. Não é aquela história de quem conta um conto, aumenta um ponto. O nono mandamento está proibindo isso. Distorcer as palavras, distorcer a fala, aumentar a história ou diminuir a história. O nono mandamento proíbe que as palavras de outros sejam distorcidas. Não é fácil fazer isso. Não é fácil a gente distorcer as palavras de outras pessoas. A pessoa falar uma coisa para nós e nós falarmos uma coisa diferente do que ouvimos. Aquele telefone sem fio, né? Você escuta uma coisa aqui, você transmite outra coisa lá, você distorce, você aumenta. Não é fácil fazer isso. Não é comum que isso aconteça. Veja bem, irmãos, nem é necessário o esforço, na maioria das vezes, para a gente agir assim. Às vezes está tão natural, tão comum, que a gente toma por normal aumentar, distorcer, contar uma historinha a mais. Às vezes não precisamos nos esforçar tanto para isso. A grande maioria de nós somos hábeis em recontar uma história de tal maneira que saiamos como heróis e os outros saiam como vilão. Né? Então acontece uma coisa, aí nós vamos contar a história. E o que acontece geralmente? Nós contamos o nosso lado da história. E nós fazemos daqueles que participam da mesma história o vilão. E nós, os coitadinhos, os mocinhos. Não, a culpa é toda dele. Eu não fiz isso. Eu sou um herói, eu fiz tudo certo. Nós temos essa habilidade de demonizar os outros e santificar a nós mesmos. Muitas vezes nós nos apresentamos como santos, imaculados, e dizemos que os outros são endemoniados, que eles são errados, que eles estão tortos, que eles fizeram tudo errado, mas que nós não. Nós somos o herói da história, os outros são o vilão. Sabe como nós fazemos isso? Dando ênfase nas coisas ruins que os outros fizeram, aumentando, contando sempre algo a mais. Nós temos essa habilidade por natureza, uma natureza pecaminosa, uma natureza de um coração que não foi ainda totalmente transformado pelo Senhor. Veja bem, irmãos, nós somos mestres em transmitir a nossa interpretação sobre algum fato. Nós somos bons nisso. Acontece algo, nós vamos lá e contamos a nossa interpretação sobre aquilo que aconteceu, como se aquela fosse a verdade total da história. Você quer ver, eu sou pastor, você quer ver sentar com um casal? Você senta com um casal para pastoreio e aconselhamento, nenhum dos dois conta toda a verdade. Nunca. Sempre um conta o seu lado da história, o outro conta o seu outro lado da história, mas nenhum conta a história por completo. Então, eu sou o herói, mas o meu cônjuge, meu Deus, o problema é ela. Ou o problema é ele. Nós temos essa habilidade, irmãos. Somos mestres em transmitir a nossa interpretação sobre algum fato como se aquilo fosse a verdade total das coisas, tendo consciência ou não. Especialmente quando nos envolvemos em algum tipo de conflito. Nós sabemos intuitivamente como transmitir informações com certo tom de insinuação. Nós sabemos suprimir informações, resumir histórias longas, sabe? Nós pegamos uma história longa e reduzimos ela rapidamente, de uma maneira que o nosso lado seja o lado certo, o outro lado seja o lado errado,
que a nossa imagem fique uma imagem boa e que a imagem do outro lado fique uma imagem distorcida. Nós temos essa habilidade. Isso é a violação do 9º mandamento. Quando nós distorcemos as palavras dos outros, distorcemos o que aconteceu, distorcemos as falas, distorcemos o que realmente é a verdade. Não pense que esse viés interpretativo é um tipo de comportamento exclusivo das pessoas famosas. Nós achamos que isso é coisa de gente famosa. Isso muitas vezes é coisa que crente faz. Isso muitas vezes está no meio da igreja, irmãos. Palavras distorcidas, conversas distorcidas, histórias mal contadas, histórias contadas pela metade. Isso é a violação do 9º mandamento. Uma terceira atitude que o 9º mandamento proíbe, além de não sermos falsas testemunhas, além de não distorcermos as palavras dos outros, o 9º mandamento ele proíbe também a fofoca e a calúnia. Quando Deus diz assim, não dê falso testemunho contra o seu próximo, Ele está dizendo, não seja um fofoqueiro, ou não seja uma fofoqueira, não seja um caluniador, ou não seja uma caluniadora. O 9º mandamento, ele proíbe a fofoca. Proíbe que isso se torne algo comum. Você quer ver uma coisa para dar problema dentro da igreja, irmão? É a tal da fofoca. A fofoca bagunça com uma igreja, a fofoca bagunça com uma família, a fofoca bagunça com os relacionamentos. E Deus abomina isso. Deus, ele odeia o fofoqueiro. Não é que Deus odeia a fofoca. Não, ele odeia a fofoca e o fofoqueiro. Os dois. Porque os dois estão casados. Deus, ele repreende isso, e a fofoca e a calúnia, elas são uma proibição do 9º mandamento. A fofoca, irmãos, ela transmite uma informação ou um boato que não se pode comprovar. Então é uma história que não se consegue se sustentar. Só que ela vai além disso. Fofocamos também quando passamos uma informação verdadeira desnecessariamente. Então, quando acontece a fofoca? Quando se fala algo que não se pode comprovar. E, em segundo lugar, quando se fala algo que não se precisa falar. Algo desnecessário. Tem coisas que nós não precisamos falar. Tem coisas que nós não precisamos propagar. Ah, mas é que aconteceu. Ok, aconteceu, mas alguém pediu para você falar? Alguém pediu para que você fale para os outros aquilo que aconteceu? Se ninguém pediu, não fala. E se falou sem a permissão, é fofoca. A fofoca se dá dessas duas maneiras. Se dá por uma informação ou um boato que não se pode comprovar, ou quando uma informação, ainda que verdadeira, ela é repassada de maneira desnecessária. Talvez os irmãos estão aqui e pode pensar assim, olha, eu não propago coisas das quais não tenho certeza. Eu não falo aquilo que eu não posso confirmar. Mas, claro, olha, se eu passar adiante que alguém dormiu com outra pessoa, ou que alguém foi demitido do emprego, é porque de fato isso aconteceu. Olha, eu não falo mentiras, mas quando eu falo, o que eu falo é verdade. Se eu estou falando que isso aconteceu, é porque isso é verdade. A pergunta é, precisa falar? Tem necessidade de falar? No que isso vai edificar? No que isso vai abençoar a vida de outras pessoas? As pessoas dizem, olha, eu não estou fofocando, eu estou falando a verdade. Não, se você está transmitindo uma informação desnecessária, a Bíblia chama isso de fofoca. É fofoca. Então o fofoqueiro não é apenas aquele que conta algo que não consegue comprovar. É aquele que fala algo desnecessário para outras pessoas. É preciso perguntar, irmãos, para nós mesmos. Quando nós falamos algo, há necessidade de falar? Quando nós sabemos de algo, há necessidade da gente espalhar essa informação? Da gente fazer com que outras pessoas saibam disso? Você precisa olhar para você hoje aqui, irmãos, e se questionar. A pessoa de quem você está prestes a falar,
ela ficaria feliz em saber que você está falando dela? Ainda que aquilo que você está falando é verdade? Será que ela ficaria feliz com isso? Será que ela se agradaria disso? Não, mas o que eu estou falando é verdade. Mas a pessoa, ela vai ficar bem com o que você está dizendo? Você está se preocupando com ela, com a felicidade dela, com o bem-estar dela? São perguntas que nós precisamos fazer, irmãos. Tanto fofocar como... Olha isso aqui. Fofoca é pecado? Amém? Fofocar é a violação do nono mandamento? Amém? Aí você diz assim, eu não fofoco, pastor. Não sou fofoqueiro. Nem fofoqueira. Mas às vezes eu ouço. Então você é fofoqueiro. Fofoca não é somente falar. Fofoca é ouvir. Se você ouve o fofoqueiro, você é fofoqueiro também. Se você ouve a fofoqueira, você é fofoqueira também. Fofoca não é apenas ouvir. Ai, vem cá, deixa eu te contar uma fofoquinha. É violação do nono mandamento. Ah, vem cá, deixa eu te contar só uma fofoquinha pequenininha. Se é fofoca, fecha os ouvidos. E se você não fechar os ouvidos para a fofoca, você participou da fofoca. Fofocar não é apenas... Tanto fofocar como ouvir a fofoca é a violação do nono mandamento. Não é apenas falar, mas é ouvir a fofoca. Provérbios 18, verso 8 diz assim: as palavras do difamador são comida fina. O fofoqueiro, ele tem uma... Sabe? A lábia dele é boa de se ouvir. É comida fina. É bom de conversar com ele. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. É bom ouvir fofoca. Nosso coração pecaminoso ama. Ele ama saber da vida dos outros. Ele ama saber do problema dos outros. Ele ama saber se o que aconteceu com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. Nosso coração pecaminoso, ele anseia por isso. E ele gosta de participar dessas coisas. Irmãos, é algo realmente difícil para muitos fechar os seus ouvidos para a fofoca. É difícil. Muitas pessoas, elas não falam, mas elas gostam de estar no bolinho. Elas não conseguem fechar o ouvido. Elas querem participar. Para muitas pessoas é difícil fechar os ouvidos para a fofoca. Muitos ouvem a fofoca. Muitos absorvem a fofoca, quando eles deveriam ter coragem de repreender o fofoqueiro. Pastor, como a gente lida com o fofoqueiro? Repreendendo o fofoqueiro. Quando alguém vier contar uma fofoca para você, você tem que repreender. Porque fofoca é a violação do nono mandamento. Não, mas deixa eu contar algo para você. Irmãos, não quero ouvir. Não, mas eu quero falar algo para você do ciclano. Espera aí, eu vou chamar o ciclano para você falar na frente do ciclano. Você não tem que falar para mim do ciclano. Você tem que falar do ciclano para o ciclano. Só que muitas vezes nós temos dificuldade com isso. Nós, por ter dificuldade de dizer não, nós abrimos os nossos ouvidos para a fofoca. Absorvemos a fofoca. E muitas vezes compartilhamos a fofoca. Muitas pessoas têm dificuldade com isso, irmãos. Elas têm dificuldade com lidar com o fofoqueiro, falta coragem. Deveriam ter coragem para lidar com o fofoqueiro, repreender o fofoqueiro. Por exemplo, exemplos práticos. Se alguém vier fofocar para você sobre algo, é seu dever repreender essa pessoa. É seu dever. Você é um crente? Se alguém vier fofocar, ou se você ouvir alguém fofocando, você tem um compromisso como crente, repreender na hora. Dizer, meu irmão, o que você está fazendo é pecado. Não, não, é pecado. Você está violando o nono mandamento. O nono mandamento diz que não se deve levantar falso testemunho contra o próximo. Você está levantando um falso testemunho aqui. É nosso trabalho. Se alguém vier a você fofocar sobre algo, é seu dever repreender esse alguém. É dever de um crente. Veja bem, se os crentes cumprirem o seu dever, nunca haverá fofoca dentro da igreja. A fofoca vai ser sanada na hora. É dever de um crente repreender a fofoca. Veja bem, se a fofoca for de alguém próximo de você, sabe o que você faz? Pega pela mão. Pega pela mão e diz, vem cá. Vem cá, você está falando do João para mim? Vem cá. Ô João, vem cá. João, fulano está falando de mim para você aqui, ó, de você para mim, ó. Resolve com ele aqui o problema.
Ele não tem que falar de você para mim, ele tem que falar de você para você. Repreenda. Não deixe com que isso cresça. Não, mas Deus, pastor, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? O irmão vai ficar bravo comigo. Dane-se. Ele está violando o mandamento. Não, mas o irmão não vai gostar, pastor. Ele está violando o mandamento. E se você ver um irmão violando o mandamento e consente com a violação do mandamento, você está violando o mandamento juntamente com ele. Você está vendo o seu irmão pecar. Você está consentindo com o pecado do seu irmão. Você está vendo que ele não está fazendo bem. E você está deixando com que isso aconteça. É seu papel, irmão. É meu papel. É nosso papel não deixar com que essas coisas aconteçam. Nós precisamos corrigir isso, repreender esse tipo de atitude. Fofoqueiro não é só quem fala. Fofoqueiro é quem silencia. Silêncio também é a violação do 9º mandamento. Não, eu não falei, eu não menti. Eu gosto de ouvir quando os irmãos falam isso, né? Eu não menti, eu me omiti, mentiu também. Não, eu não minto, eu omito. Mentiu. Qual a diferença de mentir e de ouvir a mentira e ficar quieto? Nenhuma. Você viu o pecado, assistiu o pecado e silenciou. A omissão já é a violação do 9º mandamento. Não, eu não minto, eu me omito. Você participou. Você violou o mandamento. Muitos ouvem e absorvem a fofoca, irmãos, quando deveriam agir com coragem e repreender esse tipo de atitude. Olhe para mim, a fofoca mata a espiritualidade do povo de Deus. Está cheio de gente doente dentro das igrejas, porque abriram os ouvidos para o fofoqueiro. Porque abriram os ouvidos para as fofocas. Porque ouviram coisas que não se poderiam comprovar e abraçaram aquilo como uma verdade absoluta. Está cheio de pessoas doentes espiritualmente, morrendo espiritualmente, porque ouviram o difamador, porque abriram os seus ouvidos para os fofoqueiros, deixaram com que isso descesse para o seu coração. A fofoca mata a tua espiritualidade, meu irmão. Todas as vezes que você abre os seus ouvidos para a fofoca, a sua espiritualidade ali está sendo consumida. A fofoca mata a tua espiritualidade, ela mata a igreja. Igrejas são destruídas por conta da fofoca. Quando a fofoca entra no meio da igreja, é como um câncer, irmãos. Destrói a igreja de dentro para fora. A fofoca mata a tua espiritualidade, ela mata a igreja. A fofoca, ela destrói o teu relacionamento com Deus. Ela destrói o teu relacionamento com o próximo. Ela destrói o teu relacionamento com os irmãos da fé. A fofoca é um câncer, irmãos. Aonde ela entra, ela vai acabando com tudo. Ela destrói relacionamentos, destrói a espiritualidade, ela destrói a igreja. Só que há um passo além da fofoca. Existe a fofoca e existe a calúnia. E a calúnia é um passo adiante da fofoca. A calúnia, ela dá um passo além. Ela deliberadamente transmite o que é falso. Então tem aqueles que estão caluniando outras pessoas, inventando histórias, dizendo que a pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, sem poder comprovar nada, atirando palavras ao vento. Sabe como Jesus ele considera a calúnia? Um pecado grave. Jesus considera a calúnia um pecado grave. Olha o que diz Mateus, no capítulo 15. Mateus, no capítulo 15, nos versos 19 a 20, diz assim: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Veja bem, da onde procedem os falsos testemunhos, da onde procede a calúnia? Do coração. De um coração pecaminoso, contaminado pelo pecado.
Espalhar informações imprecisas e divulgar notícias falsas ou notícias falsas é calúnia. Isso é calúnia. Se nós falamos algo que não temos certeza, não devemos falar. Isso é caluniar. Nós podemos estar tirando conclusões precipitadas, irmãos. Nós podemos estar divulgando falsas notícias. E isso a Bíblia chama de calúnia. Presumir as intenções de outras pessoas, sem lhe dar o benefício da dúvida, é calúnia. Você já viu aquelas pessoas que elas pensam o que você está pensando delas? Você já viu esse tipo de pessoa? Não, eu pensei que você estava pensando a respeito de mim isso aqui. Você já conviveu com esse tipo de pessoa? Pessoas que elas vêm conversar e dizem, olha, eu pensei que você estava pensando de mim isso. Ou eu pensei que você estava bravo comigo por causa disso. Ou eu pensei que você estava indignado comigo por causa disso. A pessoa pensou. Ela criou isso na cabeça dela. E ela começou a construir toda uma narrativa em volta daquilo que ela criou na cabeça dela. Irmãos, tem pessoas assim. Pessoas que elas presumem as intenções de outras pessoas. Elas tiram as suas conclusões. Elas não dão o benefício da dúvida. Isso é calúnia. E isso ocorre muito dentro da igreja. Ocorre muito. E da igreja que eu falo aqui não é da nossa igreja, é das igrejas. Isso ocorre muito dentro das igrejas. A pessoa entra na igreja aqui no culto e diz, a pessoa não falou comigo hoje. Está com raiva de mim. A pessoa entrou ali na porta e disse, o irmão passou por mim, irmão, não deu nem a paz para mim hoje. Bom, o irmão deve estar indignado comigo. O que será que eu fiz de mal para esse irmão? Esse irmão deve estar bravo comigo. A pessoa entra, ela passa, a pessoa não fala com ela, ela já tira uma conclusão. A pessoa está com raiva de mim. Ela deve estar com raiva de mim por causa daquilo lá. Meu Deus, e agora? E ela já vai criando toda uma história em volta daquilo. Isso ocorre muito dentro de igreja, irmãos. Aí você vem conversar e daqui a pouco o irmão está ali apressado, ou dele está num dia mau, aí ele responde, você é errado, você já tira uma conclusão. Ou você manda mensagem, e aí o irmão responde lá no WhatsApp para você, e aí você, meu Deus, olha o jeito que o irmão respondeu para mim. Esse irmão deve estar com raiva de mim, olha como ele mandou a mensagem para mim aqui. E vai tirando conclusões precipitadas. Você já ouviu isso? Já ouviu esse tipo de história? Você não fez isso? Você não fez isso nunca? Tirar uma conclusão precipitada assim? Seu irmão não olhou para mim, o irmão não falou comigo. Meu Deus, e agora? O que eu fiz de errado? Você nunca fez isso? Nunca tirou esse tipo, nunca construiu uma história assim, e aí a sua vida começa a girar em torno daquilo, você não sabe mais o que está acontecendo? Conclusões precipitadas, irmãos. Conclusões que levam à calúnia. Muita gente cria hipótese na sua mente. E aí sabe o que é o problema? Eles criam a hipótese e eles transmitem a hipótese. Então eles criaram uma história na sua cabeça. E eles pegam essa história que eles criaram, que não existe no mundo real. É uma história que eles criaram na sua cabeça. Então eles criam uma história e fazem o pior. Eles transmitem essa história, como se fosse verdade. Aí diz, irmão, olha só, cheguei na igreja lá hoje e o pastor não me deu a paz. O pastor está bravo comigo. Cheguei na igreja lá, a irmã não me cumprimentou. A irmã está brava comigo. É uma história que a pessoa criou na cabeça. E que ela transmitiu para outras pessoas. Como se aquilo fosse uma verdade. Calúnia. O nono mandamento, ele proíbe isso. O que mais o nono mandamento proíbe, pastor? Em quarto lugar, o nono mandamento, ele proíbe a bajulação. Bajulação é a violação do nono mandamento. Quando um elogio ele não é um elogio. Nós não podemos elogiar então, pastor? Podemos. Mas tem vezes que o elogio ele não é um elogio. Tem vezes que o elogio ele é apenas bajulação. E pura bajulação. E vamos combinar, né, irmãos? Se tem uma coisa que o ser humano gosta é de ser bajulado. Ele gosta de ouvir coisas boas, elogios. Ele gosta de ouvir palavras bonitas a seu respeito. Só que um elogio ele deixa de ser elogio quando ele tem a motivação errada.
Quando um elogio é oferecido para persuadir ou controlar uma pessoa, isso é bajulação. A bajulação é a manipulação mascarada de elogio. Então, é um elogio, mas ele tem um outro fim que não é elogiar. Ele tem um outro propósito, que é manipular, que é ganhar a confiança, que é conseguir aquilo que tem por objetivo. A bajulação, muitas vezes, ela é usada para aumentar, irmãos, de maneira artificial a confiança, ou para garantir favores, para ter as pessoas debaixo da sua asa, para ter as pessoas fazendo aquilo que supostamente a pessoa bajulada que busca pela bajulação quer. A bajulação, ela deixa de cumprir o seu propósito. O elogio deixa de cumprir o seu propósito quando ele vira bajulação. Veja bem, irmãos, embora possamos ser tentados a descartar a bajulação, nós temos essa possibilidade, vendo ela como uma bajulação não é algo inofensivo, não é pecado. Quando a gente olha para Provérbios, Provérbios não trata a bajulação assim. Provérbios trata a bajulação como algo grave, como um pecado. Olha o que diz Provérbios 26, dos versos 24 a 28. Diz assim, olha isso. Quem odeia, dissimula com os lábios. Dissimulado, bajulador. Provérbios está dizendo que o bajulador odeia. Quem odeia, dissimula com os lábios, mas o seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Então nós podemos olhar para a bajulação como algo inofensivo, mas Provérbios trata a bajulação como algo grave. O bajulador, ele sempre tem um objetivo maior do que o elogio. Ele sempre está buscando algo maior do que apenas trazer um elogio. A bajulação, assim como a calúnia, é discurso de ódio, só que ela é sutil. Ela é suave, sabe, é uma voz mansa, uma voz tranquila, mas tem o mesmo objetivo, não é o bem, não é fazer o bem, irmãos. Jesus, quando nós olhamos para Jesus, ele não foi enganado, Jesus ele não foi levado pela bajulação, e tentaram bajular Jesus. Os fariseus, por hora ou outra, o que eles faziam? Eles tentavam bajular Jesus, para trazer Jesus para o lado deles. Só que Jesus, ele não foi enganado ou levado pela bajulação daqueles que a usaram para esconder o seu ódio contra ele. Irmãos, quando eles procuraram prender Jesus em uma armadilha, eles vão lá e Jesus está ensinando, aí chega, você conhece a história, chega os fariseus e chega os herodianos, e eles vão fazer um questionamento para Jesus, eles queriam pegar Jesus desapercebido. E aí Marcos, capítulo 12, versos 13 e 15, vai dizer assim: e enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aí eles chegam a Jesus, e falam com ele dizendo assim: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Aí eles entram com a pergunta: é lícito pagar impostos a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Então eles vão tentando fazer com que Jesus diga que não era lícito pagar imposto a César. Só que olha como eles são sutis na tentativa de persuadir Jesus. Mestre, o Senhor é bom, o Senhor ensina a verdade, o Senhor é ungido, o Senhor é um grande homem, o Senhor é alguém de um muito bom caráter. É lícito pagar imposto para César? Aí Jesus, ele olha para eles e Jesus conhece a hipocrisia do coração deles. Jesus sabia que eles estavam bajulando ele, que na verdade aquilo que eles estavam falando a respeito dele era apenas da boca para fora. Jesus, ele não se deixou levar pela bajulação dos fariseus e dos herodianos.
Quando eles falam aquilo de Jesus, eles não estavam mentindo. Tudo que eles falaram era a verdade. Só que Jesus conhecia a motivação do coração deles. Jesus sabia que eles não estavam falando com sinceridade, que eles estavam faltando com a verdade. Jesus, ele conhecia o coração daqueles homens, e olhe para mim, da mesmíssima forma ele conhece o nosso coração. Da mesmíssima forma. Quando Jesus ele olha para os herodianos e para os fariseus e conhece a hipocrisia do coração daqueles homens, da mesma forma Jesus conhece o nosso coração. Da mesmíssima forma. Jesus ele vê quando nós estamos dando um elogio para dar um elogio, e quando nós estamos dando um elogio buscando a bajulação. Ainda que a pessoa que está sendo alvo da nossa bajulação, ou da nossa suposta bajulação, não perceba, Jesus vê. Jesus está vendo que nós muitas vezes estamos tratando com hipocrisia, com a motivação errada. Olhe para mim, meus irmãos, Satanás é o pai da bajulação. Você quer saber quem é o pai da bajulação? O diabo. O diabo ama os bajuladores. Satanás, ele é o pai da bajulação. Antes que ele pronuncie uma palavra para Eva lá no jardim, nos é dito que a serpente ela era a mais sagaz de todos os animais selvagens. A mais astuta, a mais sagaz. Satanás, irmãos, ele é o pai da bajulação. E as palavras de Satanás confirmam isso. Você lembra o diálogo da serpente com Eva? Você lembra o que ele diz para Eva? Vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ser igual a Ele. Não, vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Deus ele não quer que vocês comam do fruto, porque se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Ele. O diabo não fala como o diabo para Eva. Ele fala com uma voz doce, com uma voz mansa, com uma voz sutil. Ele enreda Eva. Vocês vão ser iguais a Deus. Olhe para mim, meus irmãos. Todas as vezes que nós bajulamos, nós estamos sendo semelhantes ao diabo. Todas as vezes que nós usamos de bajulação, nós estamos nos assemelhando ao diabo. O diabo é o pai da bajulação. Ele é o pai da bajulação. A bajulação nos atrai para alianças profanas, elevando nosso senso de nós mesmos além do que é justificado. Sabe por que é bom ser bajulado? Porque o bajulado, irmãos, ele parece melhor do que ele é. Então ele ouve aquilo e aquilo faz bem para ele. Porque quem de nós, irmãos, não quer parecer alguém muito bom aos olhos dos outros? Com um caráter bom, com uma reputação boa. Quem de nós não gosta de ouvir palavras bonitas? Nós gostamos disso. Ser bajulado eleva nosso senso de nós mesmos além do que é justificado. Só que veja bem, todas as vezes que fazemos isso, nos conformamos à imagem da serpente. Devemos sim encorajar outras pessoas, encorajar uns aos outros. As nossas palavras, elas devem ser sim edificantes para as outras pessoas, mas acima de tudo, elas precisam ser verdadeiras. Nós não podemos querer edificar e animar alguém usando de mentira, falando o que não se deve falar, apenas por falar. Eu vou falar isso aqui para a pessoa se sentir bem. Não, é que se eu falar isso aqui a pessoa não vai se sentir bem. A pergunta não é se ela vai se sentir bem ou não. A pergunta é, você está falando a verdade ou a mentira? Não, mas é que se eu disser isso aqui para ela, ela vai se sentir mal. Ela vai se sentir triste. Essa não é a pergunta é a verdade. Você vai falar uma mentira para que alguém se sinta bem? Você vai optar pelo caminho do engano para que alguém se sinta bem? Ou você vai decidir falar a verdade, ainda que a verdade não faça bem para a pessoa? Veja bem, meus irmãos, devemos oferecer encorajamento, as nossas palavras devem ser edificantes, mas acima de tudo elas devem ser verdadeiras. Um alerta para você aqui, cuidado. Tenha extremo cuidado com aqueles que falam de você de maneira exagerada.
Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com as pessoas que vivem te elogiando. Tenha cuidado. Pessoas que vivem enchendo a sua bola. Pessoas que vivem exaltando você. Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Tenha cuidado. Não, eu converso com aquela pessoa, ela só fala bem de mim. Eu gosto de conversar com ela porque, olha, ela eleva a minha moral. Ela enche a minha bola. Ela não está enchendo a sua bola, ela está enchendo o seu ego. E o seu ego gosta de ser cheio. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com pessoas que falam de você de maneira exagerada. Isso não faz bem para ninguém. Não faz bem para ninguém ter uma opinião elevada de si mesmo. Não faz bem. Não importa quão bem intencionado o elogio seja, isso não faz bem. A bajulação, irmãos, é uma agressão. O amor nunca bajula. O amor nunca bajula. O amor nunca bajula os outros e a sabedoria nunca deseja ser bajulada. Falar para você, eu sou pastor, irmão, tem uma raça que gosta de ser bajulada, é pastor e líder. E eles usam, na maioria das vezes, das suas posições para ser bajulados por aqueles que estão abaixo deles. Sabedoria, irmãos, a sabedoria ela não busca ser bajulada por ninguém. Ela não deseja ser bajulada por ninguém. O amor não bajula os outros. Uma quinta proibição que o 9º mandamento faz, além de proibir a bajulação, o 9º mandamento ele proíbe você de não cumprir a sua palavra. E proíbe isso. Ou seja, o que Deus espera dos crentes, que crentes cumpram a sua palavra. Que aquilo que os crentes falem ou falam, que eles cumpram. O 9º mandamento, ele proíbe você de não cumprir a sua palavra. Olha o que diz Deuteronômio 23, versos 21 a 23. Diz assim: se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. Olha isso aqui. O que proferirem os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Ou seja, o que sua boca falar, você deve fazer. Se você falou algo, cumpra o que você falou. Se você fez uma promessa, se você assumiu um compromisso, cumpra a promessa, o compromisso e as palavras que você disse. Não, mas é que se eu fizer agora, eu me arrependi, pastor. Eu me arrependi. Eu prometi, agora me arrependi. Então, sofre o dano e cumpre a sua promessa. Não, mas é que eu prometi algo e agora eu vou perder. Perca, mas honre a sua palavra. Honre o seu compromisso. Cumpra a sua palavra. O crente deveria fazer negócio de boca. Por isso que Paulo ele vai condenar o litígio entre irmãos em Coríntios. De irmãos que estão indo contra irmãos e colocando processos contra irmãos. Paulo condena isso em 1 Coríntios. Porque ele espera que crentes cumpram as suas palavras. Que crentes eles cumpram os seus compromissos. Quando nós falamos algo ou prometemos algo, nós estamos tomando Deus por testemunha. Eu já falei isso aqui quando nós falamos de não tomar o nome de Deus em vão. Não devemos tomar o nome de Deus em vão, porque Deus ele é testemunha de tudo aquilo que nós falamos. Quando nós nos comprometemos com algo, há testemunhas aqui, há pessoas que estão ouvindo, mas o Senhor faz parte disso. O Senhor é a principal testemunha de tudo. Quando nós nos comprometemos com algo, falamos algo, estamos tomando Deus por testemunha. E quando nós não cumprimos isso, nós estamos tomando Deus por falsa testemunha. Veja bem, meus irmãos. Por isso o nosso sim deve ser sim. E o nosso não deve ser não. É sim, sim e não, não. E acabou. O que passa disso é de procedência maligna. Independente do que aconteça, precisamos ser pessoas de palavra. Veja bem, independente do que aconteça, precisamos ser pessoas de palavra. Independente do que aconteça, nós precisamos honrar a nossa palavra. Os crentes precisam ser pessoas que honram a sua palavra. Olhe para mim, o nosso Deus é um Deus de palavra. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. E o que Deus espera do seu povo é que o seu povo seja um povo de palavra. Honre a sua palavra.
cumpra a sua palavra. Se você se comprometeu com algo, faça aquilo que você se comprometeu. Cumpra aquilo que você falou. Honre os compromissos que você assumiu. Honre. E toda vez que você assume um compromisso e não honra com ele, você violou o 9º mandamento. Toda vez que você faz uma promessa e não cumpre a promessa, você violou o 9º mandamento. O 9º mandamento, ele proíbe, irmãos, que a gente não cumpra a nossa palavra. Precisamos ser um povo de palavra. Nós não podemos ser o povo que aí fora eles dizem, não dá para fazer negócio com crente, porque crente não honra a palavra. Não dá para dar emprego para crente, porque crente não honra a palavra. Essa não deveria ser a nossa realidade. As pessoas deveriam olhar para nós e dizer, com aqueles lá dá para fazer negócio, eles são crentes, eles cumprem a palavra deles até o último instante, ainda que isso seja dano para eles, eles não retrocedem do compromisso que tiveram. O 9º mandamento, ele proíbe isso. Ele proíbe que não cumpramos a nossa palavra. Uma segunda questão aqui, além das proibições, uma segunda questão que nós precisamos entender é que esse mandamento é maior do que você pensa. Ele é muito maior. Ele vai muito além do que pensamos. Tá, pastor, eu tenho que falar a verdade. Mas por que é tão importante falar a verdade, pastor? Eu sei, eu tenho que falar a verdade. É legal falar a verdade. Falar a verdade é algo que mostra que eu tenho um caráter. Mas por que é tão importante isso? Irmãos, é importante falar a verdade porque a verdade faz parte do caráter de Deus. Deus é um Deus de verdade. Ele é o Deus da verdade. A verdade faz parte da natureza do próprio Deus. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. Diz assim, também a glória de Israel não mente. Ou seja, está falando de Deus, diz que Deus não mente. Todas as coisas são possíveis para Deus? Sim, mas tem algumas que são impossíveis. E uma coisa que é impossível para Deus é que Ele minta. Deus não mente. Deus é um Deus de verdade. E 1 Samuel está dizendo, também a glória de Israel, ou o glorioso de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Porque é tão importante falar a verdade? Porque a verdade faz parte da natureza do nosso Deus. O que faz Deus diferente do ser humano? O que faz de Deus, Deus e diferente do ser humano? A resposta é que Deus não mente. O ser humano mente. Deus jamais mente. Jamais mentiu. E jamais mentirá. É isso que faz diferença entre nós, seres humanos, pecadores, e Deus. É isso que Paulo fala em Romanos 3:4. Paulo, ele diz assim, seja Deus verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. É isso que Jesus diz em João 14:6, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a natureza do próprio Deus. Deus é a verdade. O nosso Deus é o Deus da verdade. E por que a verdade é tão importante para nós? Porque nós servimos o Deus da verdade, não da mentira. O pai da mentira é o diabo. O nosso pai é um pai da verdade. Ele é o Deus da verdade. A verdade faz parte da sua própria natureza. Em contrapartida, qual é a natureza do diabo? O diabo é o pai da mentira. A natureza de Deus é a verdade. E a natureza do diabo? O diabo é o pai da mentira. Então veja bem, quando você torce a verdade, quando você engana, quando você bajula, quando você faz fofoca, quando você não honra a sua palavra, você está fazendo o trabalho do próprio diabo. A questão é que muita gente acha que está sendo usada por Deus, está sendo usada pelo diabo. Todas as vezes que você abre a sua boca para mentir, enganar, bajular, fofocar, todas as vezes que você abre a sua boca, se compromete com algo e não cumpre, você está sendo boca do diabo na vida de outras pessoas. O diabo é o pai da mentira. Torcer, enganar, bajular é fazer o trabalho do próprio diabo. Desde o início, o diabo se mostra um enganador e mentiroso.
Desde Gênesis, quando nós abrimos o relato de Gênesis, o que nós vemos? O diabo mentindo e o diabo enganando. O diabo torcendo as palavras de Deus. Ele faz isso desde o princípio. Ele não usa apenas mentiras atrevidas. Ele usa meias verdades sutis. Ele usa palavras doces. Ele usa declarações enganosas. É o trabalho do diabo. Veja bem, irmãos, uma meia verdade já é uma mentira. Não existe meia verdade. Ou é verdade, ou não é verdade. Uma meia verdade já é mentira. O diabo usa disso. Ele dá a isca. Sabe? Ele atira lá a isca. E as pessoas olham só para a isca. Elas se esquecem que debaixo da isca tem um anzol. E o propósito do anzol é fisgar. É dessa maneira que o diabo trabalha. Ele oferece a isca, mas esconde o anzol. Irmãos, nós vivemos numa época em que palavras estão nos bombardeando constantemente, diretamente, diariamente. Nós lemos, ouvimos, vemos e muitas vezes desconsideramos as palavras. Mas quando nós olhamos para Deus, Deus é aquele que inventou as palavras. Como Deus se comunica? Ele se comunica por palavras. Palavras importam. O que falamos importa. O que ouvimos importa. Como Jesus veio. O Verbo se fez carne. Jesus veio como a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus veio em palavra. Palavras são importantes. Onde Deus está presente, a sua palavra está presente. Aonde Deus está, ali está a sua palavra. É por isso, irmãos, que a linguagem, a fala e as verdades são importantes. É por isso que falar, ouvir, se comunicar é importante. Deus considera que a linguagem é de alguma forma uma extensão do seu caráter. Para refletir o caráter de Deus, devemos falar palavras verdadeiras e nos esforçar muito para dizer a verdade e nada além da verdade, ainda que isso seja custoso, ainda que isso seja algo que cause desconforto. Essa é a nossa busca diária. Nós precisamos falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, ainda que isso cause desconforto, ainda que isso não seja algo agradável. É uma missão que temos, é um objetivo que temos. Temos que falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Mas vai causar desconforto, pastor, opte pela verdade. Mas vai entristecer pessoas, pastor, escolha pela verdade. Mas a pessoa vai ficar chateada comigo, pastor, então siga o caminho da verdade. Ela pode se chatear com você por um determinado tempo, mas você não deixou de fazer aquilo que deveria, de falar a verdade. A verdade causa desconforto. A grande verdade é que não gostamos de ouvir a verdade. Nós gostamos de ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que satisfaz a nossa alma, aquilo que massageia o nosso ego, irmãos. Mas opte pela verdade. Escolha sempre a verdade. Nunca abra mão da verdade. Jesus, ele foi levado à cruz por causa de falsos testemunhos. Por que Jesus é crucificado? Eles levam ele, os testemunhos a respeito dele eram falsos. Eles mentiram a respeito dele. Quando nós olhamos para o primeiro mártir da igreja, Estevão morre apedrejado. Por quê? Por falsas testemunhas. Por um testemunho falso. O testemunho falso, irmãos, ele mata. Ele acaba com a vida de pessoas. Deus, ele se importa com aquilo que falamos. Olha o que diz Provérbios 6, capítulo 6, versículos 16 a 19. Olha o que diz. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Uma 7ª, a sua alma detesta. Em algumas versões, ele abomina. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos,
pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Está falando de coisas que Deus abomina. Está dizendo que Deus abomina a língua mentirosa. Está dizendo que Deus ele abomina a testemunha falsa. Está dizendo que Deus abomina aquele que semeia discórdia entre irmãos. Isso aqui é algo sério, irmãos. Deus ele se importa com essas coisas. Quando Deus está dizendo, não dê falso testemunho contra o seu próximo, isso aqui é muito sério. Esse mandamento ele é muito maior do que você pensa. Muito maior. Ele vai muito além do que você imagina. Não, mas é só uma mentirinha, pastor. Para Deus não é só uma mentirinha. Para Deus é algo sério. Não, mas é que eu só enganei uma vezinha, pastor. Para você é uma vezinha. Para Deus isso é algo sério. Esse mandamento ele é muito maior do que você pensa. Jesus disse que teremos... Sabe por que palavras são sérias? Porque cada palavra proferida, ela terá de ser dada conta no dia de acerto de contas. Não, mas eu falo o que eu quero. Eu falo o que eu penso. Eu digo o que eu acho. Você pode falar o que você quiser. Você pode dizer o que querer. Só que vai chegar um dia que você vai ter que dar conta de tudo aquilo que você está falando. Jesus fala sobre isso. Jesus ele deixa claro que teremos de prestar conta de cada palavra que proferimos. Cada palavra. Tem alguns textos que eles são assim, eles deveriam nos fazer tremer por dentro. Esse aqui é um deles. Deus ele vai pedir conta das minhas palavras. Deus ele vai pedir conta das suas palavras. Nós vamos ter que dar conta disso para Ele. E isso deveria nos fazer, irmãos, tremer por dentro. Porque às vezes a gente sai falando, a gente sai dizendo, e a gente não para, não pensa, não para refletir, só vai despejando. Olha o que diz Mateus 12, versos 36 e 37. Jesus dizendo, digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Vamos repetir? Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda, vamos repetir aqui, de toda palavra inútil que proferiram. Pelas nossas palavras seremos justificados. Pelas nossas palavras seremos condenados. Jesus está dizendo que o que você fala importa. O que você diz é muito importante. Aquilo que sai dos seus lábios, para você pode não ter importância nenhuma. Mas um dia você vai ter que dar conta disso. Você vai ter que prestar contas disso. Irmãos, se negligenciarmos de dar testemunho verdadeiro, como o 9º mandamento nos ordena, nossas palavras testemunharão contra nós no dia do ajuste de contas. Elas testemunharão contra nós. Jesus está aqui nos fazendo um alerta de extrema importância. De extrema importância. Ele está dizendo que aquilo que falamos importa, e não importa pouco, importa muito. Aquilo que falamos tem grande relevância, é de grande importância. Se Deus está dando um mandamento que fala a respeito do que falamos, é porque Deus se importa com o que falamos. Se Deus está dizendo que não devemos dar falso testemunho, é porque Deus ele se importa com aquilo que sai dos nossos lábios. Isso é importante para Ele e deveria ser importante para nós. Se Deus se importa com as palavras que saem dos nossos lábios, nós devemos nos importar. Não se esqueça do que Tiago diz, que a língua, irmãos, ela está colocada no meio do corpo, e que o corpo inteiro não consegue controlar ela. Que a língua ela consegue colocar um bosque em chamas. Não se esqueça que aquilo que falamos pode abençoar pessoas e pode matar pessoas. Não se esqueça que aquilo que sai dos nossos lábios tem importância. Isso pode trazer edificação para a vida de pessoas. Isso pode acabar com a vida de pessoas. A pergunta que fica é: o que tem saído dos seus lábios, irmão?
De que maneira você tem aberto a sua boca? Quando você fala, de que maneira você tem falado? Você para pensar? Você para analisar? Você pensa antes de falar, porque é a melhor coisa a se fazer. Antes de falar, pare. Antes de falar, pense. Não, mas é que o meu jeito é assim, pastor, eu saio falando. Depois você vai ter que dar conta de tudo que você está falando. Depois que você falou, nós sempre falamos isso. Depois que a palavra sai dos lábios, irmãos, não tem mais o que fazer. Já falou. Aí vai ter que consertar algo que deveria ter parado para pensar. Como você tem usado a sua boca? De que forma você tem usado os seus lábios? Que tipos de palavras têm saído dos seus lábios? Palavras que edificam? Palavras que trazem crescimento? Palavras que trazem cura? Ou palavras que matam pessoas, destroem a reputação de pessoas, destroem o caráter de pessoas? De que maneira você tem usado os seus lábios? Para abençoar ou para amaldiçoar pessoas? E amaldiçoar aqui não quer dizer, olha, você está amaldiçoado. Não! Amaldiçoar aqui é trazer mal para a pessoa por aquilo que falamos. De que maneira você tem usado a fala? Seus lábios edificam a vida de outras pessoas. Nós temos que fazer o bom uso das nossas palavras, irmãos. Precisamos fazer bom uso daquilo que falamos. Uma terceira questão que nós temos aqui, que o mandamento proíbe. O mandamento é maior do que nós pensamos. Em terceiro lugar, como nós obedecemos esse mandamento? Nós temos que guardar o mandamento. De que maneira nós obedecemos ao nono mandamento? Quero trazer aqui 3 atitudes que nós temos que ter para cumprir o nono mandamento. 3 atitudes. Como obedecemos ao nono mandamento? Em primeiro lugar, fale a verdade em amor, buscando edificação. Você quer guardar o nono mandamento? Fale a verdade em amor, buscando a edificação. Fale a verdade. Fale ela em amor, mas fale a verdade. E fale a verdade buscando a edificação. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Você quer guardar o nono mandamento? Você quer obedecer o nono mandamento? Fale a verdade em amor. Busque a edificação de outras pessoas. Fale sempre a verdade. Se você deseja guardar o nono mandamento, a primeira coisa que você precisa fazer a partir de hoje é: fale sempre a verdade. Não fale mais do que a verdade. Não fale menos do que a verdade. Fale a verdade. Fale sempre a verdade, em amor, buscando a edificação, mas fale a verdade. Pastor, mas as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Fale a verdade. Se você quiser guardar o nono mandamento, você precisa pensar primeiro em Deus e não nas pessoas. Fale a verdade. Segunda atitude. Como obedecemos ao nono mandamento? Fale a verdade, mesmo que doa. Se você quer guardar o nono mandamento, obedecer o nono mandamento, fale a verdade, mesmo que doa. Mesmo que as pessoas não gostem. Mesmo que elas odeiem você depois disso. Fale a verdade. Escolha sempre o caminho da verdade. Na verdade, irmãos, é aqui que a vida cristã ou ela cai ou ela permanece em pé. É quando nós estamos dispostos a falar a verdade independente do que possa acontecer. A nossa vida cristã ela vai cair pelas tabelas se nós negociarmos a verdade para não machucar pessoas. Ela vai cair pelas tabelas. Se nós queremos que a nossa vida cristã permaneça em pé, devemos escolher pelo caminho da verdade. Em determinadas situações precisamos falar a verdade, sabendo que aquilo de momento não vai ser bom. É como você vê no culto aqui, a maioria das coisas que eu falo aqui, você pode odiar o que eu falo, irmãos. Você pode sair daqui não gostando, ofendido. Você pode sair daqui brabo, mas isso é necessário. É necessário para você, é necessário para mim, é necessário para todos. Nós precisamos ouvir a verdade, ainda que de momento isso não pareça ser bom. Ainda que de momento isso possa trazer até uma reação difícil de outras pessoas. Mesmo assim, escolha o caminho da verdade. Diga a verdade. Ainda que doa, escolha pela verdade. Sempre pela verdade. Como nós podemos guardar o nono mandamento? Em terceiro lugar, não tolere a mentira. Não tolere a mentira. Odeie a mentira.
Odeie. Se você quiser guardar o nono mandamento, você deve odiar a mentira. Não tolere a mentira. Não permita que a mentira faça parte da sua vida, em nenhuma esfera, em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Não tolere a mentira. O nono mandamento, se quisermos guardar ele, devemos odiar a mentira. Lembre sempre que o diabo é o pai da mentira. E que crentes odeiam a mentira. Eu vou repetir aqui. Cristãos verdadeiros, eles odeiam a mentira. Eles amam a verdade. Eles odeiam o engano. Eles amam a verdade. Não tolere a mentira na sua vida, em primeiro lugar. Não tolere a mentira na sua vida. Não tolere. Não aceite. Quando você, por acaso, se você cair no pecado da mentira, se arrependa, busque ajuda, confesse o pecado. Não tolere a mentira na sua vida. Em segundo lugar, não tolere a mentira na vida do seu cônjuge. Não tolere. Se você está vendo que o seu cônjuge está mentindo, você tem o dever de confrontar o seu cônjuge, porque ele está pecando. Não tolere a mentira na vida do seu cônjuge. Não tolere. É pecado. E se você compactua com o pecado, peca junto. Crentes odeiam a mentira. Não, mas é só uma mentirinha pequenininha, pastor. Não interessa, é mentira. Não tolere a mentira na sua vida. Não tolere a mentira na vida do seu cônjuge. Em terceiro lugar, não tolere a mentira na vida dos seus filhos. Não tolere. Eu tenho filho, vou falar para você, eles são mentirosos. Eles mentem. Eles enganam. Não, pastor, meu filho não é mentiroso. Talvez não. Talvez só o seu não é. Talvez só o seu filho não mente. Ele já nasceu com o coração 100% regenerado. Não, meu filho é o alecrim dourado, pastor. O problema não é o meu filho. O problema é a escola que meu filho vai. Porque na escola que meu filho vai, tem criança que mente. O meu filho aprendeu a mentir com eles. Aprendeu sim. Vai vendo. Vai vendo que ele aprendeu a mentir com os colegas dele. Vai vendo que isso já não veio com a natureza pecaminosa que ele nasceu. Não tolere. Quando seu filho mentir, não tolere. Ainda que seja uma mentira pequena, não tolere. Seu filho mentiu, diga, é pecado. Você está pecando. O que você está fazendo aqui é se assemelhar ao diabo. O diabo é o pai da mentira e você não deve mentir. Sem psicologia positiva, é negativa. É bíblica. Seu alecrim dourado vai mentir. Ele vai mentir. Como a gente sempre fala, né? O Enzinho, a Valentina, eles vão mentir para você. E você pode fechar os olhos para a mentira deles. Você pode tolerar a mentira deles. E veja bem, se você tolera a mentira deles quando pequeno, depois não adianta que eles cresçam, você dizer, eu não te ensinei a mentir, mas você compactuou. Você ficou em silêncio quando ele mentiu para você. Não tolere. Não tolere a mentira. Não aceite a mentira em nenhuma área da sua vida, da sua família. Não tolere. Não tolere a mentira na igreja. Não tolere. Não tolere. Se houver mentira aqui, você não pode tolerar a mentira no nosso meio. Não aceite a mentira. Se você souber de algum irmão que está mentindo, você tem que pegar Mateus 18 e aplicar na vida desse irmão, chamar ele e convidar ele ao arrependimento. Nossa, pastor, que igreja mais radical. Não, é Bíblia. Não tolere a mentira. Não tolere. Em quarto lugar, como obedecemos ao nono mandamento? Testemunhe sobre Jesus. Como nós guardamos o nono mandamento? Testemunhando a respeito e sobre Cristo. Irmãos, falar a verdade é falar sobre Jesus. Sabe quando nós temos certeza que não estamos violando o nono mandamento? Quando estamos falando de Jesus. Sempre que estamos falando de Jesus, estamos falando a verdade. Falar a verdade é falar sobre Jesus. Na maioria das vezes, falar a verdade é falar sobre Jesus e falar sobre Jesus para os outros. Não existe um momento que você é mais verdadeiro.
Sabe o momento que você é o mais verdadeiro na sua vida? Quando você está falando de Jesus para outras pessoas. Quando você está pregando o Evangelho. Ali você está sendo verdadeiro, digno de confiança. E não por causa de você, mas por causa de quem você está falando. Fale a verdade. Somos chamados por Deus não apenas para abandonar a mentira. Abandone a mentira. Deixe a mentira, mas fale a verdade. Abandone a mentira, mas fale a verdade. Somos chamados por Deus não apenas para abandonar a mentira, mas também para sermos testemunhas de Cristo. Para pregarmos o Evangelho. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos toma, ele habita em nós, para quê? Para que venhamos a testemunhar de Cristo, a falar de Cristo, a falar daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se nós quisermos guardar o 9º mandamento, precisamos testemunhar, precisamos pregar o Evangelho, precisamos falar de Jesus. Só que precisamos ir além disso. A nossa vida precisa condizer com o nosso testemunho. Então falar de Cristo é importante, mas viver Cristo é extremamente importante. Porque quando nós falamos de Cristo e não vivemos uma vida digna daquilo que falamos, nós estamos sendo falsas testemunhas. 3 questões. O que o mandamento proíbe. O mandamento é maior do que nós imaginamos. E como nós guardamos esse mandamento. Sabe qual é a verdade, irmãos? É que nós temos uma má notícia. E a má notícia é que Adão ele quebrou esse mandamento. E porque Adão quebrou esse mandamento, todos nós quebramos esse mandamento. Essa é uma péssima notícia. Adão ele quebrou esse mandamento. Ele quebrou esse mandamento quando ele se associou com o pai da mentira, o diabo, a serpente. E ao se associar com o pai da mentira, ele se tornou como o pai da mentira. Adão mentiu na face de Deus. Quando Deus vem diante de Adão, Adão não fala a verdade. Adão omite a verdade. Adão mente na face de Deus. Adão quebrou o mandamento. Ele falhou em defender a verdade quando foi questionado. A serpente está falando e Adão está ouvindo, sem questionar, sem se posicionar. Adão está vendo a serpente mentir para a sua mulher a respeito de Deus. E o que ele faz? Ele fica em silêncio. Ele não fala nada. Ele não defende a verdade. Quando a serpente perguntou a Eva, dizendo: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto? Foi assim que Deus disse? Vocês não podem comer de nada? Ou seja, a serpente já começou com uma mentira. Ela distorceu as palavras de Deus. Ela usou aquilo que Deus falou de maneira distorcida. A pergunta da serpente já envolvia mentira. E Adão falhou em defender a verdade de Deus e sobre Deus. Ele falhou. Ele quebrou o 9º mandamento. Adão deixou que a mentira se infiltrasse no jardim. Ele permitiu com que a mentira entrasse no jardim. E porque a mentira entrou no jardim, ela chegou até nós. Por isso que hoje muitos de nós não conseguem, ou todos nós não conseguimos guardar plenamente esse mandamento. Adão ele quebrou esse mandamento. Adão ele permitiu que Deus fosse caluniado. Ele permitiu que a mentira fosse propagada. Adão ele assistiu tudo isso. Essa é a má notícia. Mas sabe qual a boa notícia, meus irmãos? A boa notícia é que Jesus guardou esse mandamento. Jesus guardou esse mandamento. Adão quebrou esse mandamento, mas Jesus guardou esse mandamento. Jesus, irmãos, é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Jesus não apenas falou sempre a verdade, mas Ele é a própria verdade. Jesus falou a verdade. Ele defendeu a verdade. Jesus jamais maquiou a verdade. Ele jamais escondeu a verdade. Jesus não pregaria nas nossas igrejas hoje. Nem Jesus, nem João Batista, nem Paulo. Os crentes não suportariam ouvir os pregadores da Bíblia. Achariam eles tóxicos demais. Achariam eles pesados demais. Jesus seria expulso da igreja hoje.
As pessoas não ouviriam seu sermão pesado. João Batista não seria convidado para pregar. Paulo, então, as pessoas odeiam a verdade. E sabe o que Jesus fez? Ele pregou sempre a verdade. Ele falou sempre a verdade. Ele jamais rejeitou a verdade. Ele jamais deixou de falar a verdade. Ele sempre falou a verdade. Jesus é a própria verdade. Ele nunca omitiu ela. Jesus nunca omitiu a verdade. Eu sei que talvez você veio aqui hoje e você queria ouvir uma palavra que acalentasse o seu coração. Você queria sair daqui talvez alegre, feliz, para ter uma semana abençoada, uma semana alegre, tranquila, de paz. Nós não podemos omitir a verdade de você. Nós não podemos negar aquilo que as Escrituras dizem. Nós não podemos falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Jesus jamais fez isso, irmãos. Jesus foi sempre verdadeiro. Ele disse sempre a verdade sobre si. Ele disse sempre a verdade sobre os outros. Ele disse sempre a verdade aos outros. E sabe qual é a realidade, irmãos? É somente quando nós conhecemos a verdade que nós somos de fato libertos. É somente quando nós conhecemos a verdade. É isso que Jesus diz. Se conhecemos a verdade nos liberta. Nós só de fato conhecemos, de fato é quando conhecemos a verdade que somos libertos. Olhe para mim, diante de Jesus, que é a própria verdade, toda mentira cai. Veja bem, toda mentira cai. Não, mas eu estou enganando o meu cônjuge, eu estou enganando o meu pai e minha mãe, eu estou enganando o pastor. Você pode enganar a todos. Existe um que jamais é enganado, e esse um é Jesus. Olhe para mim, diante de Jesus, toda mentira cai. Nenhuma mentira subsistirá diante de Cristo. Ele é a verdade. Então veja bem, meu irmão e minha irmã, se você entrou aqui essa noite e talvez você tenha vivido a sua vida debaixo da mentira, do engano, talvez você está vivendo a sua vida debaixo de bajulação, com propósitos errados, talvez o seu coração, a sua boca está falando aquilo que não deveria. Você tem a oportunidade hoje de se arrepender desse pecado. Você tem a oportunidade hoje de lançar isso diante de Jesus. Veja bem, você pode fazer isso hoje, para que não tenha que fazer isso aquele dia, irmãos. Nenhuma mentira subsistirá diante de Cristo, ela cairá diante dele. Se você está vivendo a sua vida dessa maneira, se arrependa hoje. Abandone esse pecado hoje. Abandone a mentira, abandone o engano, abandone tudo isso nessa noite, irmão. Jesus está te chamando para a verdade. Jesus, Ele é a verdade. Se você está preso na mentira, essa noite Jesus, que é a verdade, está aqui. Ele pode libertar você disso. Ele pode arrancar você dessa condição. Ele tem graça para a sua vida. Ele tem misericórdia para a sua vida. Ele tem perdão para esse pecado. Se arrependa. Se arrependa. Não, pastor, mas eu estou mentindo e ninguém sabe da minha mentira. Jesus sabe. O Espírito de Jesus sabe. O Espírito Santo que sonda os corações, Ele conhece, irmãos, as profundezas do seu coração. Você está tendo tempo de se arrepender hoje. Então faça isso hoje. Que quando nós cantarmos, que quando nós orarmos, que quando nós louvarmos ao nome de Jesus, se você está preso na mentira, se você está amarrado pelo engano do diabo, se arrependa. Se arrependa disso. Lance isso fora. Confesse o pecado hoje. Jesus tem graça para ministrar sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Amém? Amém? Eu sei que isso deixa um pouco inquieto, né? Parece que o ambiente fica meio balançado, né? O ambiente fica meio inquieto, né? Saiba que nós estamos também em um ambiente espiritual, irmãos. Nós estamos num ambiente onde Deus está falando por meio do seu Espírito. E se Deus está nos chamando ao arrependimento, é porque certamente tem pessoas aqui que precisam de arrependimento. E certamente o diabo, ele não quer que você abandone isso. Ele quer que você continue preso a ele. Então não perca tempo. Você está aqui hoje, lance esse pecado diante da cruz de Jesus. Lance hoje, se arrependa hoje. Que todo pecado caia diante de Jesus essa noite aqui, irmãos. Que toda mentira, todo engano, que toda distorção caia diante de Jesus aqui nessa noite, irmãos.
Que o Espírito Santo de Deus, ele lance por terra toda mentira, todo engano, que ele leve corações aqui ao sincero arrependimento. Que o Senhor ministre graça aqui, que ele derrame da sua misericórdia sobre nós, que ele transforme corações essa noite. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé comigo.